Ora, eu, Oxum, minha mãe, sua bênção, que nos traga paz, saúde, felicidade, progresso, prosperidade para todos nós, minha mãe. Oromima, abadora, eu. Oromima, abadora. Fui designada, né, para a religião e eu aprendi a amar, a respeitar, porque eu acho que isso na religião é muito importante. É o respeito, né? É a fé que nós temos, né, para poder tocar em frente. E eu gosto muito, nossa, eu adoro a minha religião. Amo a minha religião. Adoro os meus filhos de santo, entendeu? Procuro ensinar do jeito que eu aprendi, né, respeitando um ao outro, tendo fé. E meus filhos, eu tenho certeza que também me adoram, como eu adoro eles. Ora, eu, minha mãe. Ora, eu, sua bênção, minha mãe. Sou natural de Pernambuco, Olinda, nasci lá em 1955. Né? Aí vim de lá para cá, vim de uma família espírita, nasci dentro dela, né? Vivi dentro dela como vivo até hoje. E minha mãe veio para cá, o primeiro candomblé que teve aqui dentro de Ourinhos, porque quando a gente chegou aqui não existia sim, Umbanda, né? E ela foi a primeira que colocou o candomblé dentro de Ourinhos. Chegamos aqui, tocamos o candomblé. Chegou uma data que ela faleceu, mas depois de muitos anos, eu raspei para o santo e fiquei tocando a religião para frente como estou até hoje. Minha mãe frequentava em Olinda, terreiros lá, e praticamente eu convivi até dentro da barriga dela lá, né? Então eu nasci pro santo, né? E raspei, sou Yara Orixá, Mona Solange Yamin, filha de Oxum, Apará e Oxóssi. Eu estou aqui até hoje tocando a minha religião, levei em frente, né? Quando ela se foi, e eu fui em frente. E eu estou aqui. Minha mãe nasceu em Pernambuco, né? Ela nasceu em Pernambuco, né? Mas tinha familiares lá na Bahia, né? Praticamente, quando ela era criança, ela viveu muito lá. Depois ela voltou para Pernambuco, quando cresceu, e foi aí que ela foi para a religião, entrou na religião, né? E seguiu a religião até os últimos dias. E ela era conhecida aqui dentro de Ourinhos como a Baiana de Ourinhos. Muito benquista dentro de Ourinhos, muito famosa dentro de Ourinhos, né? E raspou, né? Raspou bastante filho de santo, né? E ela tocava a religião dela, junto comigo. Foi me ensinando, eu fui aprendendo, porque já nasci dentro, né? Então, desde pequena, ela já me colocou, né? E eu fui aprendendo com ela. E hoje, eu sou um Yara Orixá, tenho meus filhos de santos, adoro a minha religião. E sem ela, não viverei. Só vou deixar ela no dia que Oxalá permitir.
Quem trouxe minha mãe para cá foi o meu padrasto, né? Ela veio com ele porque minha mãe era separada do meu pai. Então teve um segundo casamento. E nesse casamento meu padrasto era caminhoneiro na época. E viajava para São Paulo, para tudo quanto é lugar. Então ele conhecia Ourinhos. Então como ele vivia mais para esse lado de cá do que para lá, para Pernambuco, foi aí que ele trouxe ela para cá. Chegando aqui de lá, ela passou uns tempos sem abrir, aí resolveu abrir a roça dela de Candomblé. Foi onde, do jeito que eu falei, foi a primeira roça de Candomblé de Ourinhos. E minha mãe se chamava Severina Oliveira de Souza, né? Faleceu aos 55 anos de idade. E foi aí que eu fiquei, continuei, né, a tocar a religião para frente. A mãe Severina, para mim, foi um ídolo espiritual, uma mestra, uma conselheira, aquela pessoa doce, mas ao mesmo tempo rígida, que sempre colocava os seus filhos diante dos conhecimentos, para que hoje eu possa ter a responsabilidade de conduzir os meus filhos, os meus iaôs, como ela deixou aquele exemplo. Então, minha mãe, minha zeladora, Dona Severina, a baiana do Jardim Matilde, nos deixou muita saudade até hoje, pois, para mim, ela é exemplo de Ialorixá, exemplo de mãe, exemplo de uma pessoa que soube conduzir uma casa cheia, repleta de gente, filhos, de iaôs, e eu só tenho a dizer assim, foi uma alegria muito grande poder ter me encontrado e ser iniciado por essa senhora. O terreiro da mamãe ficava na Vila Matilde. Então foi lá que ela abriu o terreiro dela, foi lá que ela colocou a roça dela de Candomblé e tocou em frente. Arrumou bastantes filhos de santo, fez bastante raspaz de filho de santo, né? E aí foi tocando. Quando ela veio de lá, ela trouxe, quando ela abriu aqui, ela mandou buscar a mãe de santo dela, de Pernambuco. Para cá, a mãe de santo dela veio. Passou uns tempos aí abriu o terreiro, tudo, entendeu? E depois a mãe de santo dela foi embora. Aí foi aí que ela começou a tocar. Aí foi ficando famosa, foi chegando gente, foi chegando filho de santo, entendeu? Porque na época ela não tinha, porque ela quase nem conhecia ninguém aqui, né? Aí ela foi vendo os filhos de santo, foi se aproximando de gente, né? Na época o meu padrasto era que era o ogã da casa, que ele é ogã. O terreiro da mamãe se chamava Roça de Candomblé, Xangoirá e Iansã do Balé. Pois ela era filha de Xangoirá com Iansã do Balé. A casa da minha mãe, né? Nossa mãe, pois era muitos filhos e filhas. A casa da minha mãe era uma casa simples, certo? Coberta de lona, chão rústico. Ali dentro tinha os atabaques e uma mulher simples, aparentemente, mas ali autoritária. Aquilo chamava a atenção de todos que ali chegavam. Então, naquela casa tinha muitas obrigações. Nos dias de obrigações, ninguém conversava alto, ninguém passava de cabeça erguida, e todos trocavam bênção do menor ao maior dentro do culto,
e onde às vezes se amanhecia o dia trabalhando para o orixá. Cozinha simples, a casa no geral era simples, mas a mãe de santo era aquela que tinha punho firme e conduzia uma casa como ninguém. Essa era minha mãe, Severina. A dona Severina era assim, ela era uma mãe de santo, que ela era popularmente bacana com todo mundo, mas no mesmo tempo ela era rígida nas coisas ali. Gostava de tudo certinho, em parte assim, de ela me acolher assim, como órgão dela, que ela pediu, se eu pudesse ir todas as vezes. Eu fui, por muitos anos, eu fui no terreiro dela, e ela gostava, assim, no final dos trabalhos, terminava 1h da manhã, 2h, terminava o trabalho, tinha um AG1, quer dizer, o AG1 que eu falei, uma comida, ela fazia uma comida para todo mundo, quem estivesse ali, comia. Eu já ia tomar minha quentinha, ela ficava feliz comigo, a gente batia um tajubá gostoso, né, uma conversa bem gostosa ali, e ela ficava conversando comigo. Aí quando a gente terminava de comer, ela falava assim, tudo certo já, aí pegava o telefone, ligava para o taxista, vem pegar, ela falava assim, vem pegar meu organzinho aqui, né? Eu achava bacana, ela tinha aquele amor, aquele carinho, aquela carisma comigo ali, né? Enfim, todo mundo que estava ali, a gente estava presente. Eu me sentia ali feliz com ela, que ela me tratava como deve tratar um orgã, né? Com todo respeito. Eu me sentia simplesmente feliz naquele momento que ela estava fazendo. Ela falava, quando o taxista chegava, ela falava assim, ó, leva meu orgã na casa dele, deixa ele na casa dele, em Jacarezinho. Então, eu ficava feliz com isso tudo. Mas a mãe Severina era bastante gente que frequentava lá, todo mundo que ia, talvez até em busca de uma caridade, tinha sua caridade, né, tudo certinho, pessoas gostavam, casa cheia, festa, as filhas de santo, os filhos de santo, tudo gostava dela, era um respeito. O que tinha que ser era, o que eu via, o que eu conheço, dentro do meu conhecimento, o que eu via estava tudo certinho, todas as sequências do terreiro dela. Ela era muito bacana. A dona Severina era uma mãe de santo que quem foi filho dela e quem é filho dela até hoje, eu acho que se sente feliz na mãe que teve, que foi a mãe Severina. Minha avó, a dona Severina, a baiana de Ourinhos, era uma pessoa humilde, né? Que veio de família humilde, assim como a minha mãe também é uma pessoa humilde, nós somos. E ela é uma grande mãe de santo, mas também, falando como neto, era uma grande vó. Não me deixava faltar nada, cara, nada. Tudo que naquela época, eu até me emociono de lembrar, porque era um amor muito grande. Então, tudo que eu pedia, tudo que eu necessitava, ela fazia o possível para mim ter. A importância da minha avó para Ourinhos, se considerando no candomblé, acho que foi imensa. Foi ela que começou tudo, foi ela que abriu tudo. Todas as portas do candomblé que se tem hoje aqui na cidade, pode-se dizer que mais de 50% dos pais de santo que tem na cidade passaram pela mão dela, saíram daquela casa. Uns, né, como tem que tirar a mão de Vumbi, uns foram para outra nação, se fizeram com outros pais de santo, mas na origem deles eles sabem que vieram de lá. E a importância da minha mãe também, porque o axé veio de lá. Então, da onde vem uma casa grande que vem o axé, é onde ela está hoje. O axé está aqui presente, nessa casa e também em todas as casas que saíram de lá. Porque aprenderam, né? Aprenderam com a minha avó, que era a baiana de Ourinhos. Aprenderam com a minha mãe, que muitos deles
esses pais de santo que tem hoje, ela também ajudou a cuidar deles lá na época, junto com a minha avó. Eu era pequeno, mas eu lembro de alguns detalhes. Eu me dava muito bem com a minha mãe. Era um relacionamento de mãe para filha, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, sempre respeitando ela e ela sempre me respeitando. Era duas amigas. Amiga daquela que você pode contar com ela para que desce. Entendeu? Minha mãe, ela foi tudo para mim. Minha mãe foi tudo. Quando eu perdi ela, sofri muito. Porque eu perdi não só uma mãe, eu perdi aquela amiga confidencial. Aquela amiga, se eu tivesse um problema, eu sustentava ela, conversava, me aconselhava. Então, ela foi para mim, foi e continua sendo, né? Minha heroína. Ela foi para mim minha heroína. E continua sendo, sinto muita falta dela. Muita e muita mesmo, não é pouca. Gostaria muito que ela estivesse aqui, né? Mas isso só pertence ao Oxalá. Então chegou o dia dela, então. E eu fiquei aqui para cumprir. E vou cumprir. Quando eu conheci o terreiro da Dona Severina, eu não lembro por intermédio de quem foi, mas eu fiquei sabendo e procurei saber na Vila Matilde, aqui em Ourinho, de Vila Matilde. Aí eu fui procurar esse terreiro, achei esse terreiro. Né? No dia que eu fui procurar tinha toque no terreiro, aí eu pedi licença, entrei. Pessoas me receberam, eu quis saber quem que era Babalorixá, era, né, Dona Severina. Eu falei que eu era de Jacarezinho, que eu gostava de bater um atabaque também, se eu podia bater. Ela falou que podia, né? Tinha os órgãos dela tocando e, de repente, ela pediu licença para mim tocar o atabaque. Eu toquei e quando eu comecei a tocar, logo, todo mundo gostou. Parece que animou mais ali a pegada, né? Eu fiquei feliz, porque foi assim... a primeira vez que eu fui, conheci a Dona Severina, ela me recebeu muito bem. Aí teve um intervalo que ela parou, ela me chamou, perguntou de onde eu era, de Jacarezinho, tudo. Pediu para me vir mais vezes. E frequentei por muito tempo o terreiro dela, né? Frequentei por muito tempo mesmo o terreiro dela. Fiquei muito feliz, na qual que eu conheci a filha dela, conheci o Mona, né, que foi feito lá. Na saída dele eu tive o prazer de bater atabaque, fiquei muito feliz. E também tinha, né, o filho da Denise, o Alexandre, né, que era um molequinho pequenininho. Eu lembro quando eu estava batendo atabaque, ele se aproximava do atabaque, às vezes eu brincava com ele, ele subia no banquinho. E hoje, eu vindo aqui no terreiro, né, faz uns meses passados aí, que eu vim a primeira vez aqui em Ourinhos, no terreiro da Mãe Denise, e de repente eu vi os órgãos e estava aquele rapazão, né, grandão, e era aquele molequinho na época, né, que eu fiquei muito feliz, né, de rever. Foi uma aproximação muito forte, muito legal, muito bacana, eu fiquei muito contente. E hoje é um órgão, tive o prazer de tocar com ele 2 ou 3 vezes, e a gente se sente feliz. Eu, por exemplo, me sinto muito feliz mesmo em estar aqui nesse terreiro, né? A Mãe Denise, a gente fica feliz. E eu quero estar mais vezes aqui. Né? Eu venho desde pequeno dentro da religião. Na época dos eventos, das festas para o baiano, caboclo, dos toques para os orixás, eu estava sempre ali, pequeno, participando. Então, a minha avó, para mim, ela é tudo. E foi onde foi o começo de tudo. É por ela, pela religião dela,
pelo sangue que os orixás fizeram com que hoje eu também esteja na casa da minha mãe, na casa de Axé, seguindo a religião. A minha mãe conheceu um pai de santo de São Paulo, né? Apresentado para ela, o pai de santo de São Paulo, que é Languangiami. Então, por isso que eu pego a digina dele. Ele é Languangiami e eu sou Mona Selangiami. E aí ele participava, vinha de São Paulo, ficava na casa da minha mãe, fizeram uma amizade muito boa. Aí quando tinha saída de Iaô recolhido, ele vinha, não que ele raspou junto com ela nenhum Iaô. Os Iaô totalmente foi ela que raspou. Mas ele dava uma mão muito boa, né? Aí a gente foi conhecendo e eu precisava raspar. Aí uma época que ele teve aí, minha mãe conversou com ele, né, sobre a minha raspagem. E aí ele me recolheu, né, tive a minha saída, tive uma saída para Iaô, né. Depois eu tive uma saída para a Mãe de Santo, que foi onde eu recebi o DK. E daí para frente a gente se tornou uma amizade muito boa mesmo. Então a nação do meu pai era de Angola. Então eu sou da Angola, fui raspada na Angola. E na Angola eu estou até hoje. Então quando a minha mãe faleceu, o Mona Lessi, né, precisou tirar a mão dela da cabeça, como outros e outros. Então, como eu era avô dele, aí fez o santo com ele de novo, porque precisava tirar imediatamente, né, porque ninguém pode viver com a mão, né, de quem já se foi. Então, de avô, né, do Mona Lessi, de avô ele passou a ser pai. Né? E a gente se tornou irmão, porque eu criei todos eles, né? Eu criei o Mona Lessi, o santo de Laoxum veio na minha mão, nasceu na minha mão. Eu criei um filho de Logum Edé, que também nasceu na minha mão. Eu criei uma filha de Iemanjá, que também nasceu na minha mão. E outras. Né? Então é isso daí. Então, eu abri o meu barracão logo que a minha mãe faleceu. Só que aí eu não tinha um barracão, porque eu mudei de lugar, o barracão dela ficou, né? Eu casei, mudei de lá, então eu até puxei uma pequena, né? Um pequeno cômodo para atender. Fui atendendo, atendi lá muitos anos, porque eu vivi nessa casa, que era onde meu marido trabalhava, né? E eu vivi lá muitos anos. Aí a gente começou a construir aqui. E aqui eu construí a minha casa, construí o barracão, né? E comecei todo aquele povo que estava comigo, né, naquele cômodo lá mais, entendeu? Era um cômodo muito bom, cheio de axé, isso eu tenho certeza, não tenho dúvida, né? E os filhos veio comigo, né? Os filhos que eu tinha lá veio comigo. Eu tenho o Equeden Raspada, que mora em Curitiba, que eu raspei, aqui neste barracão, né? E bastante filho. Naquela época existia vários terreiros de Umbanda aqui na cidade de Ourinhos. Até não conheci todos. Mas a casa de Candomblé, a vir a existir na cidade de Ourinhos, a primeira Ialorixá, filha de Xangô Airá, com Iansã, foi a baiana do Jardim Matilde, Dona Severina. A importância dessa casa
No meu ponto de vista, é a responsabilidade com quem a Mona Slanjamin, filha da Dona Severina, tem para com as raízes, como já disse, que a mãe dela plantou aqui na cidade. É não deixar morrer, esquecer com o tempo aquela senhora que foi a fundadora do candomblé aqui na cidade de Ourinhos. Então eu vejo, no meu ponto de vista, que ela, como filha carnal e também uma Ialorixá, tem por dever e obrigação de fazer com que essa casa brilhante cada vez mais, pois se ela ficou como a seguidora dessa religião tão maravilhosa que é o candomblé de Angola, ela está resgatando tudo isso ao mesmo tempo e trazendo para a cidade de Ourinhos coisas que venham a fazer benefícios como caridade, assim como acolher as pessoas que necessitam e bate a porta à procura de proteção, de orientação, enfim. Então a importância tremenda é que leve o nome da nossa Ialorixá avante e também a religião que é a nação de Angola, que é muito importante, tanto quanto as outras, mas é a primeira casa que existiu trazida para Ourinhos, que é o candomblé de Angola, e ela, por ser a filha real, carnal da Dona Severina, isso é muito importante para mim. Na época do terreiro lá da minha mãe, a minha mãe conheceu um terreiro de Jacarezinho, da Nilê. E tiveram uma amizade muito grande. A Nilê vinha com os filhos para a casa dela e ela ia com os filhos para a casa da Nilê. Hoje a Nilê é falecida. A Nilê faleceu e deixou a casa com a filha de santo dela, a Caiá. A Caiá tocou, hoje também, infelizmente, né, faleceu. E eu tenho um contato muito grande com a Dita, que é a irmã da Caiá, né, que é Kelly da casa. Nós, quando tem lá, nós vamos para lá, né? E quando tem aqui, elas vêm para cá. Sábado, teve uma filha de lá, que foi vestida da Oxum, né? Teve um Oxóssi da casa do Mona. E eles de lá de Jacarezinho estavam tudo aqui. Tudo me apoiando, porque a religião é uma família. A religião é uma família. Tem gente que não pensa assim, mas a religião é uma família sim. Tem que estar tudo unido, tudo dando a mão um para o outro, para poder seguirmos em frente, com muita fé e com muito amor. Quando eu cheguei na casa, foi as primeiras pessoas que eu me deparei. E como eu te disse, era noviço, estava chegando ali, não conhecia o ambiente, eu pensei até que seria cliente. Mas como eu cheguei depois, 3 dias eu já estava lá, eu descobri então que ela era filha carnal da Dona Severina e era a mãe criadeira dos Iaôs que já por ali tinha passado, e então ela deu sequência e acabou sendo minha mãe criadeira, e foi nas mãos dela que o Oxum nasceu pela primeira vez. Esse é o elo entre eu e a senhora Denise, né? A Mona Slanjamin, hoje, de uma casa de candomblé, que também é essa que nós estamos hoje. A mãe Severina, deixando esse legado da nossa religiosidade aqui na cidade de Ourinhos, então a Ialorixá Denise, ela é o segmento da mãe dela até nos dias de hoje. Quando minha mãe colocou a roça de candomblé dela, o povo tinha medo. Tinha medo porque era acostumada só com Umbanda. Ninguém aqui quase conhecia o candomblé. Mas no decorrer do tempo,
o povo foi indo lá, foi vendo que aquilo que eles pensavam não tinha nada a ver. Né? Aí foi se aproximando. Um foi levando o outro foi levando o outro, e assim encheu a casa. Acabou o medo de candomblé em Ourinhos. Mas o povo tinha muito medo, sim. O povo só queria saber da Umbanda. Mas acostumado. Hoje em dia existe roças de candomblé aqui em Ourinhos, fora da minha. Hoje em dia está popular. O povo perdeu o medo. Né? E tem as casas de candomblé que enche, porque o povo perdeu o medo. Naquela época atrás, eles tinham muito medo, mas de uma época para cá, né, aquela barreira foi quebrada. Então, a relação deles são bem, porque as casas de candomblé por aqui enchem, de filhos de santo, de tudo. Então, a relação deles são ótimas. Uma nação. Né? Aqui dentro de Ourinhos, só eu tenho Angola. O resto tudo é quieto. Eu sou a única dentro de Ourinhos que toca Angola. Então, não quis mudar a minha religião. Quem sabe Oxum, se ela quiser um dia, porque eu não mando no meu Ori, quem manda o Ori é dela, né? Que quando a gente raspa, a gente já não domina mais a cabeça da gente. Então, se um dia ela decidir passar para outra nação, mas até agora está tudo bem. Eu não via, mas com o passar do tempo eu fui vendo que o preconceito é uma das piores doenças que existe no mundo, e em Ourinhos não é diferente. E na cidade que eu moro, em São Pedro do Turvo, na minha cidade, não é diferente também. Hoje, eu não sei se as pessoas estão tomando consciência, né, até porque existem leis que obrigam a respeitar uns aos outros, mas ainda existe preconceito, porque há pouco eu vi aí um depoimento de uma casa de orixá, também aqui na cidade de Ourinhos, onde precisou o zelador ter que, acho que, entrar na justiça, se não me engano, para poder reivindicar os direitos de ir e vir e respeito dentro de uma casa de candomblé. Seja a nação que for, a religião que for, eu tenho para comigo que todo cidadão, independente de religiosidade, tem que ser respeitado, e a nossa religião tem que ser respeitada assim. Pois pode ser Queto, Jeje, Angola, Nagô, vestir branco significa de paz, ser de paz, levar mensagem de amor, e é para isso que nós do candomblé somos. Não é para prejudicar o próximo, prejudicar o nosso vizinho, enfim, o semelhante. É para trazer paz, alegria e conviver em família. Mas é uma pena que ainda existe muitas pessoas que não são da religião, deveriam estudarem, procurar se aprofundar dentro de uma religiosidade, o que significa candomblé, para depois aí não haver esse contratempo de preconceito sobre a nossa religiosidade. Até por se paramentas que a gente usa, homem usar um turbante é porque é gay, que também sofrem preconceito, as pessoas homossexuais sofrem preconceito, e dentro da nossa religião não existe preconceito, pois a religião abrange tudo. Todos são filhos de Oxalá, todos são filhos de Deus, aonde cabe todos, brancos, negros, baixos e altos, somos para o orixá, a Casa de Santos é portas abertas para receber com amor e carinho, ao contrário de muitas outras que criticam, e esse preconceito ainda prevalece, sim. É uma pena, mas não só em Ourinhos, como no Brasil inteiro. Eu gostaria que todo o povo de Candomblé, se unisse mais, fosse mais irmão um do outro, não tivesse desavença. É isso daí que eu queria que o povo de Candomblé e as pessoas que não conheçam o Candomblé não julguem, não tenham medo, porque não estamos aqui com religião para fazer mal para ninguém. Nós estamos aqui para fazer o bem, pedir proteção, né? Isso sim. Então, não pode ter medo. Porque muita gente tem preconceito de falar assim,
Ou eu não vou na casa de fulano porque fulano é macumbeira. Não, não somos macumbeira. Nós temos uma religião. Porque eu já escutei gente falar isso. Eu não vou na casa de fulano porque é macumbeira. Agora, macumba para eles significa o quê? Eles nem mesmo sabem o que está falando. Nem mesmo sabem o significado que tem da palavra macumbeiro. Então tem muita gente que acha que macumbeiro faz mal. Mas isso não estamos aqui para fazer mal para ninguém. Nós estamos aqui para plantar o amor, o carinho, a fé, ajudar o próximo, a fazer o bem. Não estamos aqui fazendo mal para ninguém. Então é isso que o povo tem que entender. O povo tem que entender isso, que muitos não entendem. Que tenha paz, amor, carinho, harmonia e muita fé. Que é disso que nós precisamos. Meus orixás, estou aqui na sua presença, na presença do Senhor, de Oxum, de Ansan, de Xangô, pedindo uma proteção para o povo brasileiro, a nossa nação que está se acabando, Senhor, falecendo muita gente. Familiares perdendo mãe, pai, filhos, sem poder sequer se despedir. Então eu rogo ao Senhor, meu Pai Oxalá, a todos os orixás, que nos proteja, que nos abençoe, livre de tudo isso que está acontecendo. Eu estou aqui, humildemente, para pedir, suplicar, para que nos ajude, meus orixás. Nos ajude, eu peço com todo amor, com toda a humildade que eu tenho no meu coração. A ajuda que são preciosas para todos nós. Meu Pai Ogum, eu peço para o Senhor, meu Pai Oxalá, eu peço para o Senhor, minha mãe Oxum, como eu peço para a Senhora, para todos vocês, meu Pai Oxóssi, minha mãe Iemanjá, minha mãe Ansan, meu Pai Xangô. Eu peço para todos vocês que nos conceda termos paz, saúde e felicidade nesta vida que nós precisamos tanto, meu Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Um pão nosso cada dia ainda hoje, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido. Não deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Entrego aos senhores e peço com muita fé, mas muita fé mesmo, que nos livre de todos os mal. Minha mãe Oxum, ela é tudo para mim. Ela é tudo. Ela significa muito na minha vida, sempre significou. E vai continuar significando. Como todos os orixás, como todos eles. São tudo para mim. São tudo que eu tenho de bom na religião. Tenho muitas coisas boas na religião. Mas eles estão acima de tudo. Para mim, sim. A religião é uma família. Poderia todo mundo pensar assim, mas tem muita gente que não pensa. Porque nós somos uma família e nós temos que ajudar um ao outro. Porque se nós não ajudamos, quem vai ajudar? Não podemos ter briga numa religião. Podemos ter paz, amor, fé, carinho, dedicação. Isso sim.
Isso se chama religião, se chama família.